cenário de ostentação e caridade, um luxuoso baile de gala no Teatro Municipal do Rio de Janeiro termina em caos, quando uma amante ciumenta derruba a cadeira de uma mulher grávida na frente de centenas de convidados. O milionário ri enquanto sua esposa jaz ensanguentada no chão de mármore, sem saber que as câmeras estão gravando e o mundo está prestes a ver tudo. O que se segue não é apenas um escândalo, mas uma luta por verdade, dignidade e justiça que abalará a cidade, desde suas torres mais altas até seus tribunais. Fique conosco, porque quando a mulher do vestido amarelo se levantar, ninguém que riu naquela noite sairá impune. Diga-nos a que horas você está nos assistindo e de onde. E deixe sua opinião nos comentários. Os lustres de cristal sobre o salão de baile do Teatro Municipal brilhavam como sóis aprisionados, derramando uma luz quente sobre as mesas de vidro e as toalhas douradas. A música flutuava do palco da orquestra, suave e elegante. Uma valsa feita para risos e champanhe, não para a silenciosa tensão que fervilhava sob a superfície polida. Os convidados, em trajes de gala e smoking, deslizavam pelo espaço com sorrisos ensaiados e palavras tão frágeis quanto o vidro. Perto do centro do salão estava sentada Lillian Hayes, com a mão pousada de forma protetora sobre a curva da barriga, sob um vestido amarelo claro que tremeluzia suavemente a cada respiração. Ela parecia radiante, mas inquieta. O ar carregava olhares e sussurros demais, e nenhum deles era amável. Seu marido, Grant Hayes, o magnata de investimentos que organizava o evento de caridade, estava a poucos passos, rodeado de repórteres e executivos. A risada dele era o som mais alto do salão, aguda e calculada, o tipo de risada que preenche o espaço sem dizer nada. Lillian o observou por um momento, lembrando-se de quando aquela risada a havia confortado. Agora só lhe lembrava a distância. Sorria. Ele lhe havia dito antes entre dentes. As pessoas estão olhando, não me envergonhe. Ela havia sorrido então, e ainda sorria agora, embora doesse. A orquestra parou para os aplausos. Garçons moviam-se entre as mesas com bandejas de vinho. O burburinho voltou a preencher o ar. Foi então que Lillian a viu. Evelyn Ross. Evelyn movia-se como se o piso lhe pertencesse. Seu vestido de cetim vermelho cortava o salão como uma luz de advertência. Ela era mais jovem, mais confiante, o tipo de mulher que nunca pede desculpas. As pessoas sussurravam enquanto ela passava, mas ela não se importava. Ela queria ser vista. Queria que Lillian a visse. Evelyn parou a poucos passos da mesa de Lillian. Por um momento, nenhuma das duas falou. Apenas o tilintar das taças preencheu o ar. Uma noite adorável, disse Evelyn finalmente, com um tom doce, mas afiado nas bordas. Eu não tinha certeza se você viria. Eu disse ao Grant que talvez fosse demais para você, com o bebê e tudo. Os dedos de Lillian fecharam-se ao redor do guardanapo. É um evento de caridade, não um campo de batalha. Acalme-se. Tudo é um campo de batalha, querida, respondeu Evelyn, inclinando-se em sua direção. Especialmente quando você já perdeu. As palavras atingiram mais forte do que Lillian esperava. Ela tentou controlar a respiração, manter a voz calma, mas seu coração batia como um tambor. Os olhares ao redor começaram a se multiplicar. O salão, antes um murmúrio cortês, agora parecia um palco. Evelyn parecia se deleitar com isso. Por favor, sussurrou Lillian. Não aqui. Ah! O sorriso de Evelyn se alargou. Por que não aqui? Todos deveriam ver o que acontece quando uma mulher se recusa a aceitar a realidade. Lillian começou a se levantar, agarrando-se à borda da mesa para manter o equilíbrio. Sua barriga tornava cada movimento lento. A cadeira rangeu levemente sob ela. Evelyn avançou,
seus saltos ecoando no mármore. O espaço entre as duas diminuiu até que o aroma de vinho e perfume caro se misturaram no ar. "Evelyn", disse Lillian com a voz suave, "volte para o seu lugar." Evelyn inclinou a cabeça. "Este é o meu lugar." Antes que alguém pudesse reagir, a perna de Evelyn avançou. O gesto foi repentino, violento. Seu salto atingiu a base da cadeira. A cadeira tombou. O cristal estilhaçou. Um grito atravessou o salão enquanto Lillian caía para trás, seu corpo retorcido, a mão instintivamente sobre a barriga. O som do impacto ressoou, surdo e pesado, contra o chão de mármore. Por um instante, ninguém se moveu. Então, os murmúrios explodiram. "Meu Deus!" gritou alguém. "Ela está grávida!" O sangue se espalhou lentamente pela barra do vestido amarelo. A respiração de Lillian saía em arquejos entrecortados. Sua visão embaçou. As luzes do teto fragmentaram-se em linhas douradas. Ela ouvia vozes, passos, confusão. A voz de Grant cortou tudo. "Que diabos é isso?" Ele abriu caminho pela multidão, o rosto vermelho não de medo, mas de vergonha. Olhou para Evelyn, depois para a esposa no chão. "Ela tropeçou", disse ele friamente. "Pelo amor de Deus, parem de olhar." Alguém sussurrou. "Ela não tropeçou. Aquela mulher a chutou." Grant os ignorou. Ele olhou para Lillian, com a mandíbula tensa. "Levante-se. Você está fazendo um espetáculo." Lillian tentou, mas a dor a trespassou. "Estou sentindo gosto de ferro. Ajude-me." Ela sussurrou. Grant não se moveu. Em vez disso, soltou uma breve risada vazia, a mesma que havia enchido capas de revista. "Você sempre sabe como arruinar uma noite." A multidão recuou. Câmeras clicaram. Alguém começou a gravar com o telefone. Foi Martha Green, a gerente de eventos, quem finalmente quebrou a paralisia. Sua placa prateada brilhou enquanto ela empurrava os convidados atônitos. Ela largou sua prancheta, ajoelhou-se ao lado de Lillian e tocou seu pescoço com 2 dedos. "Você está sangrando", disse ela com a voz firme. "Ela precisa de uma ambulância agora." "Ninguém se mexa! Liguem para o 192!" gritou Martha, sua voz cortando a música que havia voltado desajeitadamente ao fundo. "Ela está perdendo sangue." Um garçom pegou o telefone gaguejando. Martha o arrebatou e discou ela mesma, falando rápido e claro. "Aqui é o salão de baile do Teatro Municipal. Mulher grávida ferida. Possível trauma abdominal, inconsciente, hemorragia intensa. Enviem assistência médica imediatamente." Ela soltou o telefone e segurou a cabeça de Lillian em seu colo. "Fique comigo, querida," ela murmurou. "A ajuda está chegando." Evelyn permaneceu imóvel a poucos passos, as mãos tremendo, os lábios entreabertos. Grant olhou para a saída, calculando, e depois olhou para a multidão que o observava. Agora, câmeras o cercavam. A risada que antes dominava o salão agora o mantinha preso. Em minutos, o som das sirenes perfurou o burburinho. A luz vermelha começou a se refletir nas janelas do salão. As portas se abriram e 2 paramédicos entraram com uma maca. Martha se afastou, mas manteve a mão no braço de Lillian. "Ela está em choque", disse um dos médicos. "Vamos rápido." Eles a levantaram com cuidado, o sangue ainda manchando seu vestido. Os olhos de Lillian se abriram por um segundo, desfocados. Ela viu os lustres acima dela, brilhando em dourado e carmesim, e pensou que pareciam fogo. Grant recuou. Evelyn murmurou algo, mas o som se perdeu entre as vozes e os flashes das câmeras. Os paramédicos empurraram a maca em direção à porta. Ao passarem pela parede de espelhos, o reflexo vermelho do lado de fora inundou o salão. Banhava o mármore, o vinho derramado, o vidro quebrado,
e o guardanapo caído com um brilho carmesim inquietante. Por um instante, o reflexo capturou o corpo imóvel de Lillian, seu vestido amarelo brilhando sob a luz vermelha, como um raio de sol atravessando as nuvens de tempestade. Os convidados observaram em silêncio, compreendendo que haviam testemunhado algo que jamais poderia ser esquecido. Marta seguiu os médicos até a porta, murmurando uma oração. A sirene da ambulância soou novamente, ecoando pelos corredores do grande teatro. O salão de baile, antes cheio de música e risos, ficou suspenso em horror e desconcerto. As luzes vermelhas continuavam piscando sobre o chão, sobre as mesas douradas, sobre a cadeira vazia que ainda balançava levemente de lado, esperando que o silêncio terminasse. A sirene uivava pelas ruas do Rio de Janeiro, um grito longo e desesperado que ecoava nas paredes de vidro dos arranha-céus. Dentro da ambulância, o cheiro de desinfetante misturava-se com o sangue e o perfume. Lillian Hayes jazia presa à maca, com seu vestido amarelo claro rasgado e escurecido por manchas que ninguém queria nomear. Sua respiração era irregular, os olhos entreabertos, fixos nas luzes do teto que piscavam a cada curva. Cada flash vermelho parecia um trovão atrás de suas pálpebras. "Fique conosco, senhora", disse o paramédico. Ele era jovem, sua voz calma, mas urgente. "Estamos a 5 minutos do Hospital Albert Einstein. Você vai ficar bem." Ela queria acreditar nele, mas a pressão em seu abdômen ardia como fogo. Sua mão tremeu enquanto ela a estendia em direção à barriga, buscando qualquer sinal de movimento. "Meu bebê", sussurrou ela. "Por favor." O paramédico olhou para o monitor. "A frequência cardíaca está fraca, mas presente", disse ele ao seu parceiro. "Continue falando com ela. Qual é o seu nome, senhora?" "Lillian." "Muito bem, Lillian. Mantenha os olhos em mim. De quantos meses você está?" "6º." Ele assentiu e escreveu algo em uma folha. "Você está indo muito bem. Chegaremos em breve." Fora da janela, o mundo passava em flashes de luz e sombra. Havia começado a chover. Uma chuva fina e prateada que borrava os reflexos da cidade no vidro. Lillian tentou se agarrar a um pensamento, qualquer um que não fosse dor. Mas as imagens vinham sem serem convidadas. O rosto de Grant, frio e irritado. A voz de Evelyn, doce e venenosa. A multidão que observava sem agir. A risada que a havia acompanhado na queda. Ela virou a cabeça levemente e viu outro rosto ao lado dela. Era Martha Green, a organizadora do evento, sentada no banco lateral com um casaco de lã sobre os ombros. Suas mãos estavam tão apertadas que os nós dos dedos ficaram brancos. "Aguente firme, querida", disse Martha suavemente. "Eles estão nos esperando. Você já está segura." Os lábios de Lillian se abriram. "Por quê? Por que ele fez isso?" Martha hesitou. "Porque algumas pessoas acreditam que o amor é poder, e o poder as torna cruéis." A ambulância passou por um buraco e Lillian arquejou. O paramédico verificou sua linha intravenosa. "Ela está perdendo sangue", disse em voz baixa ao seu parceiro. "Precisamos da sala de emergência pronta." O rádio crepitou. "Hospital Albert Einstein, Unidade 47 Aquila. Feminino grávida. Aproximadamente 30 anos. Trauma abdominal com hemorragia intensa. Tempo estimado de chegada: 3 minutos. Uma voz respondeu, firme e profissional. "Recebido. Equipes de obstetrícia e trauma preparadas." Lillian fechou os olhos. Ela ainda podia ouvir a música do salão de baile ecoando em sua cabeça, agora abafada e distorcida. Seu corpo parecia distante, como se estivesse flutuando acima, olhando tudo de outro lugar. Quando a ambulância parou com um rangido,
As portas traseiras se abriram e os paramédicos se moveram com precisão de treinamento. O ar frio da noite entrou de repente. Mãos firmes, mas suaves, a levantaram, e o brilho do hospital a envolveu por completo. Luz intensa, tetos brancos, vozes que gritavam umas sobre as outras. Uma enfermeira contava em voz baixa. O clique metálico dos instrumentos sendo colocados. Alguém cortou o que restava de seu vestido. O ar frio tocou sua pele, agudo e estéril. Ela está com 32 semanas, disse uma voz feminina. Possível hemorragia interna. Vamos estabilizar primeiro. Lillian tentou falar, mas a máscara de oxigênio abafou sua voz. Seu coração batia forte em seu peito. Entre o caos, ela ouviu outra voz, baixa, firme e segura. O pulso está fraco, mas constante. Tragam um Doppler fetal agora. Era a doutora Emily Carter. Lillian a tinha visto uma vez antes, durante um check-up, ao qual Grant quase não compareceu. A doutora Carter movia-se rapidamente, verificando os monitores, com o rosto concentrado. Doutora, disse uma enfermeira, o marido está no hall, exigindo vê-la. A doutora Carter não levantou o olhar. Diga a ele para esperar. Ela está em estado crítico. A enfermeira hesitou. Ele diz que vai assinar a alta médica. O tom da doutora endureceu. Não esta noite. Agora. O monitor de pulso de Lillian começou a acelerar. Ela podia ouvir cada palavra. O medo se misturou com a raiva em seu peito. A máscara embaçou quando ela sussurrou. Não o deixe chegar perto de mim. A trator. Carter inclinou-se o suficiente para que Lillian pudesse ver a bondade em seus olhos. Ele não vai. Você está segura aqui. Nos minutos seguintes, tudo se tornou ritmo. Ordens, máquinas, a calma medida daqueles que sabem lutar contra o caos. Um batimento fraco foi ouvido no monitor, pequeno, mas desafiador. Aí está, disse a doutora Carter em voz baixa. Batimento fetal detectado. Fraco, mas constante. Marta, esperando do lado de fora da porta, cobriu a boca ao ouvir. Graças a Deus, ela murmurou. Mas lá dentro, o alívio de Lillian durou pouco. A voz de Grant ressoou pelo corredor, cortante e irritada. Isso é um absurdo. Minha esposa está exagerando. Ela sempre faz isso. Ele apareceu na porta, acompanhado por um advogado de terno caro. A enfermeira bloqueou sua passagem. Senhor, o senhor não pode entrar. Eu posso ir aonde eu quiser, replicou Grant. Eu pago este hospital. A doutora Carter se virou, sem paciência. Saia, agora. Você está colocando minha paciente em risco. Grant apertou a mandíbula. Sua paciente é minha esposa. Não se esqueça de quem paga as contas. A voz de Lillian saiu rouca, mas clara. Grant, pare. O quarto ficou imóvel. Ele olhou para ela, surpreso com a firmeza de seu tom. Você deveria estar descansando. Seus olhos ardiam com uma fúria silenciosa. Eu deveria estar segura. Por um longo instante, ninguém se moveu. O som do monitor preencheu o silêncio. Cada bip um lembrete da vida que continuava apesar de tudo. O advogado de Grant se inclinou e sussurrou. Vamos embora, antes que isso se torne público. Grant ajustou sua gravata, fuzilou a doutora Carter com o olhar e recuou. Você vai se arrepender disso, disse ele em voz baixa, antes de sair. Quando a porta se fechou, a tensão se dissipou. A doutora Carter exalou devagar. Ele não voltará esta noite, disse ela. A cabeça de Lillian caiu sobre o travesseiro. Seus olhos brilhavam de cansaço. Obrigada, sussurrou. A doutora Carter sorriu gentilmente. Descanse. Você e seu bebê são lutadores. Lá fora, a chuva ficou mais intensa, batendo na janela como um aplauso distante.
No corredor, Martha estava sentada sob a luz fluorescente, com o telefone na mão, dando sua declaração à polícia. Sua voz tremia, mas ela se manteve firme. Sim, eu vi tudo. A mulher de vermelho chutou a cadeira dela. O marido riu. Dentro da UTI, a respiração de Lillian tornou-se lenta. As máquinas zumbiam em um ritmo constante, uma frágil canção de ninar que preenchia o ar estéril. Seus olhos se desviaram para a janela, onde as luzes da cidade brilhavam através da chuva. Pareciam estrelas afundando nas poças. Pela primeira vez desde a queda, ela sentiu algo mudar dentro dela. Não apenas dor, mas clareza. A risada, a vergonha, os sussurros da festa ainda estavam lá fora. Mas aqui, neste pequeno quarto branco, havia verdade. Sua mão moveu-se lentamente em direção à barriga. Sob as bandagens e os hematomas, ainda havia vida. Um batimento que se recusava a parar. Ela fechou os olhos e, por um momento, o som da tempestade se desvaneceu. Ela só conseguia ouvir o leve ritmo de 2 corações batendo no escuro. As telas de televisão de todo o Brasil piscaram e acenderam logo após as 7 da noite. A rede cortou um comercial para dar lugar a notícias de última hora. A imagem estava granulada no início, capturada com um telefone, mas clara o suficiente para prender qualquer espectador. Um salão de baile reluzente. Uma mulher de vestido vermelho. Uma mulher grávida de amarelo claro sentada à mesa. Depois, o movimento. O chute. O estilhaçar do cristal. O grito. E por último, a risada do homem de smoking. A voz do apresentador soava incrédula. Alertamos nossos telespectadores. Estas imagens podem ser perturbadoras. Elas mostram um incidente violento durante um gala de caridade organizado pelo financista Grant Hayes, que aparece aqui enquanto sua esposa grávida cai no chão. Fontes confirmam que a vítima, Lillian Hayes, permanece hospitalizada esta noite. O clipe se repetiu. A multidão ofegando. A câmera trêmula. O reflexo fraco dos lustres dançando sobre o chão de mármore, enquanto o sangue se expandia perto da barra do vestido amarelo. A risada foi ouvida novamente, aguda e ressonante. Depois, a voz de uma mulher pedindo ajuda. Em minutos, o vídeo estava em toda parte. Nos celulares, nas redes sociais, em todas as principais emissoras. Uma hashtag apareceu no canto da tela. Justiça para Lillian. Os comentaristas debatiam em tempo real se a riqueza voltava a enterrar a moral. Não se trata apenas de uma família, disse um repórter. Trata-se de uma cultura que desculpa a crueldade quando ela vem embrulhada em luxo. A milhares de quilômetros em Brasília, o vídeo era exibido na televisão silenciosa de uma casa de tijolos. A chuva batia na janela, constante e suave. Um abajur iluminava a sala, onde Jonathan Hayes estava sentado, entre livros de direito e correspondências fechadas. Ele havia se aposentado 2 anos antes do Tribunal Federal, mas sua postura ainda carregava o peso da toga que vestira. Ele esticou a mão para o controle e aumentou o volume. A voz do repórter tornou-se mais incisiva. As autoridades confirmam que o material foi gravado pela organizadora do evento, Martha Green, que ligou para o 192 e permaneceu com a vítima até a chegada do socorro. Os investigadores estão analisando o vídeo como possível prova de agressão grave. Jonathan ficou imóvel. Olhou novamente para a televisão. A câmera reproduzia a cena em câmera lenta. O vestido vermelho, o flash de um salto, o vestido amarelo se dobrando quando a mulher caía. Embora embaçada, ele reconheceu o rosto. O copo de água em sua mão tremeu. Ele o pousou sem perceber. Lillian, sussurrou. Ele não pronunciava o nome dela em voz alta há meses, não desde a discussão.
Ele a havia avisado sobre Grant. Disse-lhe que charme e ambição frequentemente se disfarçam de amor. Ela se recusou a ouvi-lo. Você julga todos pela lei. Ela lhe dissera naquela noite. Você nunca vê o ser humano por trás dela. E ele havia se afastado, acreditando que o silêncio lhe ensinaria o que as palavras não podiam. Agora, o silêncio o ridicularizava. Ele se aproximou da tela enquanto outro clipe aparecia. Um repórter estava em frente ao hospital Albert Einstein. Flashes explodiam ao seu redor. O Sr. Hayes ainda não emitiu uma declaração, disse ele. Testemunhas afirmam que durante o incidente ele pareceu indiferente. Enquanto isso, a vítima permanece em estado grave. Fontes indicam que o destino do bebê é incerto. Jonathan desligou a televisão. A chuva voltou a preencher a sala, suave e implacável. Ele permaneceu imóvel, olhando para a tela preta, onde momentos antes havia visto sua filha cair. O peito doía com algo mais profundo do que o susto. A culpa era uma lâmina lenta e precisa. Sobre sua mesa havia uma fotografia emoldurada. Lillian, com a toga de sua formatura, sorrindo com a confiança de quem acredita que o mundo é gentil. Ele estendeu a mão e roçou a borda do vidro com o dedo. O telefone da mesa vibrou. Um nome apareceu na tela. Nathan Brooks, o advogado que havia trabalhado ao seu lado por anos antes de sua aposentadoria. Ele atendeu sem cumprimentar. Você viu? Disse a voz de Nathan. Sim, ela está viva. O hospital está em quarentena. A imprensa não sai da entrada. Jonathan fechou os olhos. Quem fez isso? A amante, aparentemente. Evelyn Ross. E o marido ficou rindo. As imagens são incontestáveis. Eles ficaram em silêncio. Lá fora, um trovão ribombou ao longe. John, disse Nathan finalmente. Eles vão enterrar isso se não agirmos. Você sabe o quão rápido o dinheiro pode fazer as provas desaparecerem. O olhar de Jonathan voltou para a fotografia. Então não vamos permitir. Vou descer. Ele desligou e se levantou. Os joelhos rangeram levemente. Lembrança da idade, mas seus movimentos foram firmes. Ele se dirigiu ao velho móvel ao lado da parede e abriu a gaveta que não tocava desde a aposentadoria. Dentro havia um pequeno malhete de madeira, polido por anos de uso. Ele o levantou com cuidado, sentindo seu peso familiar. Pela primeira vez em anos, suas mãos pararam de tremer. Ele guardou o malhete em um estojo de couro gasto, junto com arquivos que nunca havia deixado de guardar. Notas sobre fraude corporativa, falsos testemunhos e as maneiras pelas quais os poderosos distorcem a justiça até que ela não seja mais reconhecida. Na televisão, a cobertura continuava. A câmera mostrava agora manifestantes em frente ao hospital, com cartazes que diziam "Protejam-na" e "Dinheiro não é moralidade". Jonathan parou para observar. O mundo estava reagindo. Alguém se importava. Mas ele sabia que a indignação arde brilhante e se apaga rápido. A verdadeira justiça exige paciência, estrutura e uma voz que não possa ser ignorada. Ele apagou o abajur. A sala caiu na sombra, exceto pelo brilho fraco da televisão. Seu reflexo apareceu na tela, sobreposto à imagem congelada de Grant Hayes, rindo no gala. 2 homens, refletidos pela luz e pela culpa. Jonathan murmurou para o quarto vazio. Você criou uma filha mais forte que o seu silêncio. Vou protegê-la. Ele pegou o casaco no cabideiro e vestiu-o, abotoando-o devagar e com método. Lá fora, a chuva havia se transformado em neblina. As ruas brilhavam como vidro molhado. Ele saiu para a noite com a porta se fechando atrás dele. O ar frio mordeu seu rosto e pareceu limpo. Mais adiante, a estação central exibia seus arcos pálidos e o zumbido constante dos trens. Enquanto caminhava, a imagem continuava se repetindo em sua mente.
A queda de Lillian, a multidão imóvel, o vestido amarelo no mármore. Reproduzia-se incessantemente, a cada vez talhando algo mais profundo em seu interior. No saguão, ele comprou uma passagem para o Rio de Janeiro. O bilheteiro a entregou sem reconhecê-lo, sem saber que o homem à sua frente havia condenado os criminosos mais poderosos do país. Jonathan olhou para o destino impresso. Depois, para a escuridão além dos trilhos, um assobio soou. As luzes do trem que se aproximava brilharam através da névoa. Ele apertou o estojo de couro com mais força. Se a justiça não vai até ela, disse em voz baixa, eu a levarei. O trem rugiu ao entrar na estação e ele avançou em direção ao feixe de luz. Na manhã seguinte à transmissão, todos os jornais do Rio exibiam a mesma imagem. Uma mulher de vestido vermelho, congelada em pleno movimento, seu salto a poucos centímetros de uma cadeira desmoronando, e ao lado, um homem de smoking sorrindo. Abaixo, em letras garrafais, a manchete gritava da página: o chute que abalou o Rio. A história havia deixado de ser um boato local. Agora era um debate nacional. Os programas de entrevistas a analisavam de todos os ângulos. Alguns apresentadores exigiam justiça. Outros questionavam se o vídeo havia sido editado. Os amigos ricos da família Reis chamavam de um mal-entendido, enquanto os telespectadores comuns viam como crueldade capturada sob a luz do cristal. A internet se dividiu como uma ferida aberta. Sob cada publicação, milhares de comentários se multiplicavam. Alguns ofereciam orações por Lillian. Outros pediam um boicote contra a Reis Capital. Mas todos concordavam em uma coisa: a imagem era inesquecível. Na cobertura dos Reis, com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas, Grant assistia novamente ao vídeo sem som. Seu próprio reflexo o encarava da tela, pálido e furioso. "Desligue", disse seu advogado, um homem corpulento de terno azul marinho. Ele hesitou. "Está em toda parte, Grant. Você não pode mais parar isso." "Então descubra como." Grant rosnou. "Ligue para as emissoras. Diga a elas que é falso." "Eles já verificaram a fonte", respondeu o advogado calmamente. "Veio diretamente da organizadora do evento, Martha Green." A mandíbula de Grant se apertou. Ele serviu-se de mais um copo, embora fossem apenas 10 da manhã. "Todo mundo tem um preço. Encontre o dela." O advogado pegou sua maleta sem responder. "O controle de danos começa com uma declaração. Algo humano, com remorso." Grant soltou uma breve risada amarga. "Remorso é para quem perde." "E ela?" Do outro lado da cidade, Evelyn Ross estava em seu apartamento, rodeada de caixas de comida intocadas e garrafas de vinho intactas. O vídeo se repetia em seu telefone. Cada reprodução doía mais. Suas amigas haviam parado de responder. A agência de modelos havia suspendido seu contrato. A única mensagem que ela havia recebido naquela manhã era de Grant. Silêncio. "Eu cuido disso." Ela olhou para a mensagem por um longo tempo antes de arremessar o telefone contra a parede. O som do vidro, estilhaçando, ecoou pelo quarto vazio. Lá fora, repórteres se aglomeravam em frente ao seu prédio, gritando seu nome, enquanto flashes de câmeras lhe atravessavam as persianas. Enquanto a cidade fervilhava de manchetes, Jonathan Reis movia-se silenciosamente pelos corredores do hospital Albert Einstein. Ele havia chegado antes do amanhecer, usando credenciais que ainda tinham peso, mesmo após sua aposentadoria. As enfermeiras o reconheceram imediatamente. "Seu Reis", disse uma, "sua filha está estável, mas ainda em observação." Ele a cumprimentou com o rosto impassível. Através do vidro, ele viu Lillian deitada, imóvel, com as mãos sobre a pequena curva da barriga. As máquinas piscavam suavemente ao lado dela. Ele não entrou, ainda não.
Ele se virou para a sala de espera, onde 2 homens de terno falavam em voz baixa. Nathan Brooks chegou um momento depois. Eles são da Promotoria de Justiça, John, disse Nathan. Eles também viram o vídeo. A voz de Jonathan era medida. Então vamos garantir que eles vejam mais do que um vídeo. Precisaremos de testemunhas, os registros do evento, as gravações de segurança do teatro. Nathan assentiu. Martha Green está pronta para cooperar. Ela ligou para a delegacia esta manhã. Ela quer se encontrar. Ao meio-dia, eles se encontraram com Martha em um pequeno café perto do hospital. Ela parecia exausta, mas determinada. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela pousava o telefone sobre a mesa. Eu não queria que se tornasse público, ela disse. Eu só dei para a polícia. Alguém deve ter vazado. O olhar de Jonathan suavizou-se. Você fez a coisa certa. Essa gravação pode salvar a vida da minha filha. Martha exalou nervosamente. Eu não podia ficar parada assistindo enquanto eles mentiam. Ela não caiu. Aquela mulher a chutou, e ele riu. Nós ouvimos. Precisaremos do seu testemunho, disse Nathan gentilmente. Cada detalhe que você se lembrar. Martha assentiu. Vocês terão. Ela deslizou um pendrive pela mesa. Este é o arquivo original. Não editado. Com data e hora. Guardem. Jonathan pegou-o com cuidado, como se fosse uma verdade frágil. Nós vamos. Naquela mesma tarde, o vídeo reapareceu na televisão, desta vez acompanhado de novos comentários. A emissora confirmou a fonte e transmitiu uma versão estendida que mostrava os segundos antes e depois do ataque. Os telespectadores viram a aproximação de Evelyn, a troca de palavras e o momento em que Grant virou a cabeça para rir. A reação foi explosiva. Em salas de estar, cafeterias e escritórios em todo o país, as pessoas pararam o que estavam fazendo. O vídeo se repetiu incessantemente, cada quadro alimentando a indignação. Um ex-promotor no ar chamou de um exemplo clássico de agressão agravada. As doações online para a assistência médica de Lillian multiplicaram-se. Outros exigiram uma investigação independente sobre como a polícia havia lidado com o caso. Ao cair da tarde, manifestantes se reuniram em frente à sede da Hayes Capital, com cartazes. Justiça para Lillian. Dinheiro não é imunidade. Um repórter transmitia ao vivo quando Grant chegou ao prédio sob forte segurança. Câmeras cercaram seu carro. Um jornalista gritou: Senhor Hayes, o senhor riu enquanto sua esposa sangrava. Grant os ignorou, abrindo caminho pela multidão com o rosto duro como mármore. Lá dentro, sua equipe de relações públicas o esperava com pânico nos olhos. O senhor precisa falar, disse um. O silêncio está o matando. Eu não devo explicações a ninguém, ele respondeu. Eles vão esquecer em uma semana. Mas eles não esqueceram. Ao anoitecer, o vídeo tinha ultrapassado 50 milhões de visualizações. Celebridades postavam mensagens condenando a violência. Líderes religiosos falavam da decadência moral por trás dos muros do luxo. Até mesmo o prefeito emitiu um comunicado apoiando uma investigação completa e justa. No hospital, Jonathan e Nathan estavam em frente a 2 detetives revisando o pendrive. O detetive sênior recostou-se depois de ver o clipe. Eu vi muitas coisas na minha carreira, disse ele, mas nunca alguém sorrir assim enquanto a esposa sangrava. A voz de Jonathan era calma, mas firme. Então garantam que o mundo não desvie o olhar. O detetive assentiu. Abriremos um caso formal, agressão e possivelmente conspiração, se encontrarmos colaboração. Martha estava sentada por perto, em silêncio, observando a chuva escorrer pela janela. Eles não vão tocá-lo, disse ela suavemente. Pessoas como ele nunca pagam. Jonathan olhou para ela. Agora, ele vai.
Ele se levantou, sua silhueta recortada contra o vidro iluminado pela tempestade. A cidade lá fora era um borrão de luzes vermelhas e azuis de vans da imprensa e carros de polícia. Dentro do hospital, o zumbido das máquinas ressoava em ritmo constante e paciente, como o pulsar da própria narrativa. Na redação, Harper Lane preparava seu segmento. Ela ajustou o microfone, olhou para a câmera e começou. Esta noite, novas evidências aprofundam o escândalo em torno de Grant Hayes. O vídeo entregue pela organizadora do evento, Martha Green, mostra não um acidente, mas uma crueldade deliberada. O Brasil assiste e espera. Corta. A luz vermelha da câmera piscou uma vez e se apagou. Em toda a cidade, as telas resplandeceram, os rostos se aproximaram e o mundo prendeu a respiração. O suave bip dos monitores foi o primeiro som que ela ouviu. Pulsava com constância no escuro, paciente e mecânico, como um metrônomo marcando o tempo para o seu retorno. Lillian Hayes abriu os olhos lentamente. O mundo acima dela focou peça por peça. Ladrilhos brancos no teto, uma luz fluorescente que zumbia suavemente, o reflexo fraco da chuva escorrendo por uma janela. Por um momento, ela não soube onde estava. Então, veio a dor, baixa e profunda, lembrando-lhe tudo o que havia acontecido. Sua mão moveu-se instintivamente para a barriga, as bandagens pressionando sua pele. Um medo silencioso subiu pelo seu peito até que ela sentiu algo, um movimento, fraco, mas real. Ela soltou um suspiro abafado. Uma enfermeira próxima percebeu imediatamente. Calma, disse ela suavemente. A senhora está segura, senhora Hayes. O bebê ainda está conosco. As lágrimas se acumularam nos cantos dos olhos de Lillian. Os dois? A enfermeira assentiu. Sim, ambos passaram a noite. Lillian exalou, sua respiração trêmula. Ela tentou falar novamente, mas a voz falhou. A enfermeira sorriu gentilmente e ajeitou o travesseiro atrás de sua cabeça. A senhora dormiu por quase 2 dias. Tente descansar. A porta se abriu devagar. A doutora Emily Carter entrou, seu jaleco branco roçando a borda da cortina. Sua expressão era tranquila, mas calorosa, o tipo de rosto capaz de acalmar uma tempestade. Bom dia, Lillian, disse ela. Ou boa tarde, dependendo de como você olha. Como se sente? Lillian piscou, afastando a névoa dos olhos, como se tivesse caído de muito alto. Não está muito longe da verdade, respondeu a doutora Carter. Ela verificou os monitores e a linha intravenosa, assentindo em aprovação. Seus sinais vitais estão se estabilizando. O coração do bebê está fraco, mas constante. Vocês duas são lutadoras. O olhar de Lillian se perdeu em direção à janela, onde a luz do sol começava a atravessar as nuvens. A luz era suave e dourada, da mesma cor de seu vestido naquela noite. Ele veio? Perguntou ela, em voz baixa. A doutora Carter hesitou. Seu marido veio brevemente, sim. Ele foi convidado a se retirar. Ele queria falar sobre papéis, não sobre sua saúde. Os lábios de Lillian se separaram, mas nenhuma palavra saiu. Ela desviou o olhar, concentrando-se no ritmo lento do monitor. Há mais uma coisa, disse a doutora Carter depois de uma pausa. Seu pai está aqui. Lillian ficou imóvel. Meu pai? Sim, ele chegou esta manhã. Não saiu da sala de espera. Ele queria que eu avisasse antes de ele entrar. As lembranças piscaram. Discussões, silêncios, a maneira como a voz de seu pai podia cortar um ambiente como um veredito. Eles não se falavam há quase 1 ano. Eu não sei o que dizer a ele, ela murmurou. Então não diga nada ainda, respondeu a doutora. Apenas permita que ele esteja aqui, sim? A doutora saiu em silêncio. Por alguns minutos, Lillian ouviu a chuva, as máquinas, sua própria respiração incerta.
Então, a porta se abriu novamente. Jonathan Hayes entrou devagar, com o casaco cinza úmido nos ombros, o rosto sereno, mas os olhos vermelhos pela falta de sono. Ele parou aos pés da cama, como se temesse cruzar uma linha invisível. "Você está acordada", disse ele em voz baixa. Ela tentou se levantar, mas a dor a trespassou. Ele se aproximou, ajeitando o travesseiro sem tocá-la demais. A distância entre os dois estava cheia de tudo o que eles nunca haviam dito. "Eu vi a transmissão", disse ele finalmente. Sua voz era firme, mas vazia. Eu não deveria ter precisado de uma televisão para ver que tipo de homem ele era. A garganta de Lillian se fechou. Eu pensei que poderia consertá-lo. Eu pensei que, se me esforçasse o suficiente, ele mudaria. Jonathan balançou a cabeça lentamente. Homens assim não mudam, apenas esperam que o mundo pare de olhar. O silêncio que se seguiu foi frágil. Então ele se sentou na cadeira ao lado da cama, entrelaçando as mãos. "Você se parece com a sua mãe quando dorme", ele disse suavemente. "Forte mesmo quando está quebrada." Lillian sorriu fracamente. "Você ainda fala como no tribunal." Ele devolveu um sorriso leve. "É a única coisa que sei fazer." Por um tempo, os dois ouviram a chuva. A luz externa mudou, tingindo o vidro de ouro. Jonathan se inclinou para a frente. "Você foi corajosa o suficiente para sobreviver. Agora, você deve ser corajosa para lutar." Lillian olhou para ele confusa. "Lutar como?" "Legalmente, publicamente. Eles já estão tentando enterrar a história, mas há pessoas boas ajudando. Sua médica, a organizadora do evento, Martha Green, o advogado Nathan Brooks. Eu estou trabalhando com eles." Lillian prendeu a respiração. "Você veio até aqui por causa do escândalo." "Eu vim até aqui por mim, por justiça." Ele corrigiu, suavemente. Então, acrescentou, mais baixo. "E por você." Ela olhou para as mãos. A fita do soro puxava um pouco sua pele. "Eu estou com medo, pai." "Eu também", ele admitiu. "Mas o medo não é fracasso. É apenas a primeira coisa que você sente antes de fazer a coisa certa." Os olhos de Lillian se encheram novamente. Mas desta vez, as lágrimas não eram de dor, eram de alívio. Ela estendeu a mão devagar, e ele a segurou. A mão dele era áspera e quente, um peso firme que a ancorava ao mundo. "Prometa-me uma coisa", ela disse. "Não o enfrente por vingança. Faça-o porque ele quase destruiu algo inocente." Ele assentiu. "A justiça não é vingança, Lillian. É proteção." As palavras ficaram entre eles, simples e inabaláveis. Horas tranquilas se passaram depois que ele saiu do quarto. Enfermeiras entravam e saíam. A chuva cessou. A luz tornou-se mais suave, esgueirando-se pelas cortinas em linhas douradas que cruzavam sua cama. Lillian as observou até que sua vista embaçou. Pela primeira vez desde a queda, ela permitiu que sua mente se aproximasse da esperança. Quando a noite caiu, a doutora Carter voltou para uma última verificação. Ela sorriu ao ver as leituras do monitor. "Você está melhorando mais rápido do que eu esperava", disse ela. "Posso lhe perguntar algo?", disse Lillian. "Claro. Quando a senhora me viu naquela primeira noite, pensou que sobreviveríamos?" A doutora Carter fez uma pausa. "Pensei que você lutaria mais do que qualquer pessoa. E eu estava certa." Lillian sorriu fracamente. "Obrigada por nos salvar." "Eu só fiz o meu trabalho", disse a doutora, ajustando o soro. "O resto foi seu." Depois que a doutora saiu, Lillian olhou novamente para o teto, contando o ritmo dos bips do monitor. Ela pensou nas luzes do salão, nas mãos trêmulas de Martha, na voz de seu pai dizendo que a justiça é proteção. No fundo de seu ser, uma nova força começou a brotar. Do lado de fora da janela,
A lua subia sobre a cidade, prateando as ruas molhadas. O zumbido fraco do hospital misturava-se ao monitor até parecer música. Ela fechou os olhos, a mão sobre a barriga, sussurrando para a vida dentro dela. Nós ainda estamos aqui, disse ela, em voz baixa. E ainda não terminamos. O monitor bipou com um ritmo constante, preenchendo o quarto silencioso com o compasso de uma sobrevivência que se recusava a desaparecer. A chuva havia cessado ao amanhecer, deixando a cidade reluzente e limpa. A luz do sol derramava-se pelas altas janelas do hospital, iluminando as bordas do vestido amarelo claro de Lillian Hayes, enquanto ela se levantava pela primeira vez sem ajuda. A dor era fraca agora, não mais a consumia. Apenas a lembrava do que havia sobrevivido. A doutora Emily Carter estava ao lado de sua cama, revisando uma pasta com cautelosa satisfação. Você está se curando bem? Disse a doutora. Seus sinais vitais estão estáveis. A frequência cardíaca do bebê está mais forte do que há 2 dias. Lillian sorriu levemente. Ela é mais forte do que nós duas juntas. A doutora Carter levantou o olhar com uma expressão suave. Você terá alta hoje, mas precisa evitar o estresse. Isso inclui a imprensa que a espera lá fora. O coração de Lillian apertou. Eles ainda estão lá? Não foram embora desde que os rumores sobre o mandado de prisão começaram? Não, respondeu a doutora. Seu pai já falou com o promotor de justiça. As coisas estão avançando rapidamente. Lillian passou a mão sobre o cobertor, seguindo as rugas do tecido. Rápido nem sempre significa seguro. Talvez não, respondeu a doutora Carter. Mas às vezes é necessário. Ela fez uma pausa. Depois, acrescentou em voz baixa. Você será escoltada pela saída dos fundos. Seu pai a espera lá. Lillian assentiu agradecida, mas pensativa. Quando a doutora saiu, ela se virou para o espelho do quarto. A mulher refletida parecia diferente. Seu rosto estava mais magro, seus olhos mais calmos, mas mais firmes. Os hematomas haviam desaparecido, deixando uma beleza que só nasce da resiliência. Ela tocou suavemente seu abdômen e sussurrou. Estamos quase lá fora. Sua mão tremeu um pouco, mas sua determinação foi firme. Uma enfermeira dobrou o roupão do hospital em uma bolsa e lhe entregou roupas confortáveis que Margaret Carter, uma das enfermeiras de plantão, havia conseguido. Por cima de seu vestido claro, Lillian vestiu um casaco creme que escondia sua silhueta, mas não sua elegância. Ao sair para o corredor, as vozes dos repórteres ecoavam das portas da frente do hospital. O som era abafado, mas constante, como uma maré de curiosidade. Lillian prendeu a respiração, enquanto a equipe de segurança a guiava em direção ao elevador que levava à saída dos fundos. Lá embaixo, Jonathan Hayes a esperava perto da área das ambulâncias. Sua postura era reta, seu olhar firme, embora as linhas em seu rosto mostrassem o cansaço. Quando a viu, sua expressão suavizou-se. Você está andando, disse ele calmamente. Mal consigo, respondeu ela com um sorriso fraco. Ele lhe ofereceu o braço e ela o aceitou. Eles caminharam juntos pelo corredor que levava à saída de serviço. No final, a luz do sol atravessava as portas de vidro, intensa e brilhante. Antes de chegarem à saída, uma pequena multidão se reuniu. Enfermeiras, médicos e até alguns pacientes em cadeiras de rodas. A doutora Carter adiantou-se. Senhora Hayes, ela disse, o mundo lá fora pode ser barulhento, mas lembre-se que nem todos que observam estão contra você. Lillian assentiu comovida. Obrigada, por tudo. Cuide-se, respondeu a doutora, e deixe a lei cuidar do resto. Lá fora, o flash das câmeras esperava como raios. Os seguranças abriram as portas.
O murmúrio das vozes transformou-se em um rugido. Senhora Hayes! Lillian! Como a senhora se sente? Planeja apresentar queixa? É verdade que seu marido está sendo investigado por obstrução? As perguntas se chocavam no ar. Lillian parou nos degraus, a luz do sol tocando seu cabelo, seu vestido amarelo brilhando fracamente sob o casaco. Ela piscou contra o brilho. Então, olhou diretamente para a câmera mais próxima. Eu sou grata por estar viva, disse ela em voz suave, mas firme e ressonante. E grata pelas pessoas que se recusaram a desviar o olhar. Isso é tudo o que tenho a dizer por agora. Os repórteres se inclinaram para a frente, mas a segurança a conduziu. Jonathan colocou a mão protetora em suas costas enquanto atravessavam em direção ao carro que os esperava. A multidão se abriu o suficiente para deixá-la passar. Alguns observadores aplaudiram em silêncio, outros apenas olharam com espanto. Quando as portas do carro se fecharam, o ruído externo desapareceu. A cidade tornou-se um borrão além das janelas fumê. Lillian encostou a cabeça no banco, exalando profundamente. Eu não pensei que conseguiria encará-los, ela admitiu. Você não precisava, disse Jonathan. Você só precisava estar lá. O carro avançou em direção ao distrito judicial. Outdoors se erguiam acima deles, alguns ainda exibindo as campanhas de luxo de Grant Hayes. O rosto dele sorria nos cartazes, confiante e intocável, mas agora aquele sorriso parecia vazio. Em um semáforo, Jonathan olhou para as manchetes de uma banca de jornal próxima. Promotores federais confirmam investigação em curso sobre a Hayes Capital, dizia uma. Possíveis acusações de intimidação de testemunhas, apontava outra. Ele ajeitou os óculos. A maré está mudando, murmurou. Lillian olhou pela janela. Em frente à sede da Hayes Capital, uma manifestação havia se formado. Pessoas seguravam cartazes dizendo: Justiça para Lillian. Chega de silêncio. Ela pressionou a palma da mão contra o vidro. Pela primeira vez, sentiu que a cidade respirava com ela. No hospital, Martha Green estava dando seu depoimento aos detetives. O vídeo havia sido autenticado, as marcas de tempo verificadas. Mais tarde, naquela tarde, a promotória de justiça apresentou acusações formais. Agressão. Perigo imprudente. Coação. Ao mesmo tempo, Grant Hayes estava em seu escritório, cercado de advogados. Seu telefone vibrava incessantemente com ligações de investidores, membros do conselho e jornalistas. Ele ignorou todas. O suor escorria por suas têmporas. Eles não podem me tocar, disse ele, andando de um lado para o outro. Na verdade, podem, respondeu um dos advogados. O mandado federal está sendo processado agora. Quando for assinado, a prisão será imediata. Grant parou. Quem o autorizou? O juiz, Robert Mills, disse o advogado. Ele é um antigo colega do seu sogro. A expressão de Grant congelou. O pai dela? Sim, confirmou o advogado. Ele está ajudando na investigação. A sala ficou em silêncio. Lá fora, o horizonte se estendia interminável, mas pela primeira vez, Grant se sentiu encurralado. Enquanto isso, no carro, Jonathan entregou uma pasta à filha. Estes são os documentos oficiais. A promotoria está construindo o caso com várias acusações. Lillian hesitou antes de pegá-la. Eu não quero vê-lo algemado. Eu só quero que isso pare. Não vai parar até que a lei o pare, disse Jonathan. É por isso que estamos prosseguindo. O carro diminuiu a velocidade perto da praça do tribunal. Jonathan olhou para ela com um orgulho sereno. Você está livre para decidir o que acontece agora, mas independentemente do que escolher, você não está mais sozinha. Lillian abriu a porta. A luz bateu em seu rosto, quente e forte. Ela saiu, levantando levemente o queixo.
câmeras clicaram do outro lado da rua. À distância, os sinos de uma igreja anunciaram o meio-dia. Pela primeira vez, a cidade não parecia hostil. Parecia desperta. Enquanto ela estava ali, o vento levantou a barra de seu vestido amarelo sob o casaco, e o tecido brilhou suavemente sob o sol. Ela olhou para a cúpula do tribunal e sussurrou para si mesma: que ele caia. Seu pai a ouviu, mas não disse nada. Apenas seguiu o olhar dela para o céu, onde as nuvens se abriam, deixando passar raios de luz como uma promessa ainda a ser cumprida. O ar da manhã sobre o Rio de Janeiro estava nítido e brilhante, cheio do zumbido do tráfego e do murmúrio baixo da expectativa. Em frente à imponente sede de cristal da Heys Capital, dezenas de repórteres se aglomeravam atrás das grades. Câmeras prontas, microfones erguidos. Durante a noite, a Polícia Federal havia confirmado o mandado de prisão. A cidade esperava o momento em que se tornaria realidade. Dentro, no último andar, Grant Hayes ajustava a gravata em frente ao reflexo da janela. O horizonte se estendia à sua frente, reluzente e frio. Ele não havia dormido. Seus advogados ligaram a noite toda, mas as palavras deles se misturaram até soar como um ruído distante. Ele só conseguia ouvir a própria respiração, rápida e superficial. Evelyn Ross andava de um lado para o outro atrás dele, descalça, em um terno preto que não lhe caía bem. Seu cabelo estava despenteado, o rosto pálido. "Grant, nós temos que sair da cidade", ela disse. "Eles estão dizendo que o Ministério Público Federal está envolvido. Se sairmos agora..." Ele se virou bruscamente. "Nós não vamos fugir. As câmeras estão lá fora. Se me virem sair, vai parecer culpa." "Já parece culpa", ela retrucou. "Eles têm o vídeo, têm testemunhas, têm o seu sogro." Os olhos de Grant se acenderam. "Ele está aposentado. Ele não tem mais poder." "Ah, então por que o juiz federal está assinando seu mandado?" Por um momento, o silêncio preencheu a sala. Grant baixou o olhar para sua mesa. A fotografia emoldurada dele e Lillian no dia do casamento estava virada, o vidro rachado pelo golpe que ele havia dado horas antes. Ele pegou o telefone, checando as manchetes. "Prisão federal esperada hoje. Heys Capital, à beira do colapso. Justiça para Lillian se torna um movimento nacional." As palavras se confundiam umas com as outras. Evelyn se aproximou, baixando a voz. "Podemos desaparecer por um tempo. Avião particular. Dinheiro em espécie. Eu ainda conheço pessoas." Ele olhou para ela e pela primeira vez ela viu medo em seus olhos. "Se eu fugir, eu perco tudo." "Você já perdeu tudo", disse ela em voz baixa. Lá embaixo, o saguão do prédio fervilhava de tensão. Funcionários sussurravam perto dos elevadores, telefones nas mãos, prontos para gravar o que estava para acontecer. 2 seguranças tentavam manter a ordem, mas a multidão crescia. Lá fora, uma fileira de veículos pretos apareceu na calçada. O primeiro parou, e homens de terno escuro saíram, mostrando brevemente seus distintivos ao sol. A multidão explodiu em gritos. "Eles chegaram!" gritou alguém. "Lá em cima!" Grant olhou para a janela bem a tempo de o som distante das sirenes alcançá-lo. O peito apertou. Ele tentou se convencer de que era coincidência, que estavam apenas passando pela avenida. Mas as sirenes estavam se aproximando. Ele se virou para Evelyn. "Mantenha a calma. Não diga nada. Deixe-me resolver isso." Seus olhos se dirigiram para a porta. "Você não resolve mais nada." Antes que ele pudesse responder, o telefone em sua mesa começou a tocar. Ele não atendeu. O som preencheu o quarto, insistente e agudo. Então, houve outro som. O dingue do elevador. As portas se abriram.
4 agentes saíram, seguidos por 2 oficiais uniformizados. Seus movimentos eram precisos, suas expressões impassíveis. O agente principal levantou uma pasta. Grant Hayes? Grant ajeitou o paletó. Vocês estão cometendo um erro. A voz do agente foi firme. Sr. Hayes, o senhor está preso por agressão, intimidação de testemunhas e obstrução da justiça. Coloque as mãos onde eu possa vê-las. Evelyn deu um passo para trás, ofegando. Esperem, ele não quis dizer isso. Senhorita Ross, interrompeu outro agente. A senhorita também está sendo investigada por cumplicidade. Deve nos acompanhar. Ela ficou imóvel. O quê? Não, eu não fiz nada. Ele me disse. As palavras se dissolveram em soluços enquanto os agentes avançavam. Lá fora, as câmeras atrás das paredes de vidro começaram a piscar intensamente. Através das janelas, o horizonte parecia se inclinar, como se toda a cidade estivesse observando. Grant tentou manter a compostura. Vocês não podem me prender no meu escritório. Eu cooperarei. Meus advogados estão a caminho. O agente puxou as algemas. Isto não é uma negociação. O clique metálico ressoou pela sala quando as algemas se fecharam ao redor de seus pulsos. Murmúrios foram ouvidos entre os funcionários reunidos no corredor. Alguns gravavam em silêncio. Outros apenas olhavam. O rosto de Grant endureceu. Vocês acham que isso os torna heróis? São peões no jogo de outra pessoa. O agente o guiou em direção ao elevador. Pode ser, respondeu ele calmamente. Mas hoje, o senhor não é mais intocável. Ao sair do escritório, os flashes se intensificaram. Os repórteres lá fora gritavam uns por cima dos outros, suas vozes subindo em uma onda de caos. Sr. Hayes, o senhor tem algo a dizer? É verdade que sua esposa vai testemunhar contra o senhor? O ataque foi planejado? Ele os ignorou, com a mandíbula tensa. Por um instante, ele olhou para o prédio em frente. Em um de seus telões eletrônicos, um canal de notícias repetia o clipe já icônico. O chute de Evelyn. A queda de Lillian. Sua risada. A imagem congelou, a luz capturando seu sorriso. Agora, enquanto os flashes o cercavam, aquele sorriso parecia uma maldição. Evelyn o seguiu, tremendo, escoltada por outro agente. Ela tentou cobrir o rosto, mas a multidão avançou, gritando. Alguns lançavam insultos, outros gravavam cada passo. Martha Green estava na beira da multidão, observando em silêncio. Ela não havia ido pelo espetáculo, mas pela verdade. Quando Grant passou, seus olhares se cruzaram brevemente. Ela não falou. Não precisava. As luzes vermelhas e azuis se refletiam em seus óculos, e ela se virou, murmurando uma oração. Grant foi conduzido ao veículo preto que o esperava. A porta se fechou com um baque seco, soando como um julgamento. Evelyn foi colocada em outro carro, suas lágrimas escorrendo por sua maquiagem. Do outro lado da rua, a repórter Harper Lane falava para as câmeras, com a voz clara e firme. Há pouco, agentes federais executaram os mandados de prisão contra Grant Hayes e Evelyn Ross. Ambos foram detidos por acusações relacionadas à agressão à senhora Lillian Hayes. As prisões marcam um ponto de virada em um caso que cativou o país. Atrás dela, a cena se desenrolava como um filme em tempo real. Os agentes, as luzes piscantes, o rugido do público, o caos da justiça alcançando o poder. Em um carro estacionado a uma curta distância, Jonathan Hayes observava por trás do vidro fumê. Lillian estava ao seu lado, com o casaco dobrado no colo e o olhar fixo nas luzes piscantes. Ela não disse nada, mas suas mãos tremiam levemente. Jonathan também não falou. Não havia nada a dizer. O momento falava por si. Quando os veículos começaram a se mover, a multidão explodiu novamente. Os repórteres correram atrás deles.
suas vozes perseguindo a carreata pela avenida. O reflexo das luzes vermelhas e azuis projetava-se sobre as torres de vidro, tingindo a rua inteira de lei e consequência. Os olhos de Lillian seguiram o comboio até que ele dobrou a esquina. Então, ela os fechou. Sua respiração foi lenta e profunda, como se tentasse memorizar o som do início da justiça. O carro permaneceu parado por um longo tempo, enquanto o barulho da cidade se desvanecia em um murmúrio distante. Em algum lugar no alto, os sinos de uma igreja começaram a tocar. O salão do Tribunal Federal do Rio de Janeiro já estava lotado quando as portas se abriram. Repórteres ocupavam cada assento na galeria, com laptops prontos e câmeras apontando para o estrado, onde a história estava prestes a se desenrolar. O selo do tribunal pairava sobre a cadeira do juiz, polido e imponente sob a luz. Cada som era amplificado. O farfalhar dos papéis, a tosse nervosa de um espectador, o roçar do tecido enquanto as pessoas se inclinavam para a frente. O julgamento de Grant Hayes e Evelyn Ross havia começado. Lillian Hayes estava sentada na primeira fila ao lado de seu pai, Jonathan. Ela mantinha as mãos entrelaçadas no colo, firmes, apesar do tremor em seu coração. Ela usava novamente um vestido amarelo claro, modesto, mas radiante, uma escolha deliberada que falava mais do que palavras. A imprensa a havia apelidado de a Mulher de Amarelo, a sobrevivente que transformou a tragédia em um movimento. Mas, para ela, a cor não representava fama, mas a lembrança da noite em que se recusou a morrer. Do lado da defesa, Grant permanecia rígido em um terno cinza. Ele não usava mais algemas, mas sua postura era a de um homem que não podia escapar mesmo sem correntes. Seus olhos se desviavam para as filas de câmeras, depois para baixo. Ao seu lado, Evelyn Ross parecia menor do que nunca, com o cabelo firmemente preso e o rosto pálido sob a luz fluorescente. Ela evitava olhar para qualquer pessoa. O juiz Robert Mills entrou e a sala se levantou. Ele ajeitou os óculos ao se sentar. "Podem se sentar", ele disse. Seu tom de voz silenciou tudo o que se seguiu. A promotora, uma mulher chamada Dana Lewis, levantou-se e começou. "Meritíssimo, membros do júri. Este caso não é sobre dinheiro, status ou percepção social. É sobre violência, humilhação e a crença de que o poder protege a crueldade. As provas que verão e as testemunhas que ouvirão mostrarão dano deliberado, não acidente. Intenção, não impulso. Hoje, a lei falará por aqueles que foram silenciados pelo medo." Ela apontou para Lillian. "Esta é a senhora Lillian Hayes. Ela estava grávida de 6 meses quando foi agredida em um evento público pela senhorita Ross, enquanto seu marido, o acusado Grant Hayes, ria. Vocês ouvirão essa risada nas provas. Verão as imagens gravadas pela organizadora do evento e entenderão o significado da indiferença." O júri ouvia atentamente. Alguns tomavam notas. Outros simplesmente olhavam para a tela enquanto a promotora reproduzia o vídeo mais uma vez. O som preencheu a sala. A música, a multidão, o baque surdo, o eco da risada de Grant. O estômago de Lillian se contraiu. Ela vevoa. Havia escutado inúmeras vezes, mas cada repetição era como reabrir uma ferida que se recusava a fechar. Quando o vídeo terminou, o silêncio pairou sobre a sala. Até o ar pareceu parar. O advogado de defesa de Evelyn levantou-se com a voz medida e ensaiada. "Meritíssimo, a defesa sustenta que a senhorita Ross agiu sem malícia e que a reação do Sr. Hayes, embora inapropriada, não constitui intenção criminosa." O juiz assentiu levemente. "Permitiremos que as provas determinem isso."
À medida que as testemunhas subiam ao estrado, o dia se arrastou. A primeira foi Martha Green. Ela falou com calma. Sua voz só tremeu uma vez, ao se lembrar do sangue no mármore. Eu gravei para a documentação, ela disse. Eu nunca esperei que o mundo visse, mas eu não podia deixar isso desaparecer. O acusado, Grant Hayes, tentou ajudar a esposa após a queda? Perguntou a promotora. Não, respondeu Martha em voz baixa. Ele riu, e quando eu liguei para o 192, ele me disse para parar de causar pânico. Um murmúrio percorreu a sala. O advogado de Grant objetou. Especulação. Rejeitada, disse o juiz. Em seguida, testemunhou a doutora Emily Carter. Ela explicou as lesões, o risco de aborto, os procedimentos cirúrgicos que salvaram a mãe e o filho. Seu tom profissional tinha mais peso do que qualquer raiva. Se a ambulância tivesse atrasado mais 10 minutos, ela disse, nem a senhora Hayes, nem o bebê teriam sobrevivido. Lillian sentiu a mão de seu pai apertar a dela. Ela não falou, mas seu silêncio foi uma âncora. À tarde, a defesa tentou recuperar o controle. Eles pintaram Evelyn como uma mulher emocional, sobrecarregada, provocada. Minha cliente lamenta o ocorrido, disse seu advogado, mas foi um acidente impulsionado pelo ciúme, não um ato de violência. Evelyn finalmente levantou o olhar, com os olhos mareados. Eu não quis machucá-la, ela sussurrou. Aconteceu tudo tão rápido. A promotora virou-se para ela. Então por que a senhora chutou a cadeira dela? Os lábios de Evelyn tremeram. Porque ela me olhou como se tivesse vencido. As palavras ficaram suspensas no ar. A promotora deu um passo para trás, sem mais perguntas. Quando chegou a vez de Grant testemunhar, a sala ficou imóvel. Ele se levantou lentamente, abotoando seu terno, tentando projetar o charme que uma vez havia conquistado salas de reuniões inteiras. Eu sou um empresário, ele começou. Eu construí do nada. Eu cometi erros, mas nunca fui violento. O tom da promotora foi afiado. O senhor riu enquanto sua esposa grávida sangrava no chão? Grant hesitou. Eu estava em choque. As pessoas reagem de maneiras diferentes sob pressão. Sob pressão? Repetiu a promotora. O senhor sorriu, Sr. Hayes. Olhou diretamente para ela e riu. Ele não disse nada. A sala esperou. O silêncio dele foi mais alto do que qualquer negação. O juiz Mills ajeitou seus óculos novamente. Senhor Hayes, o senhor pode se sentar. Quando as provas finais foram apresentadas, o ar ficou mais pesado. Documentos financeiros mostraram tentativas de silenciar testemunhas. Mensagens entre Grant e Evelyn revelaram coordenação, não caos. Apague o vídeo. Pague-a. Isso nunca aconteceu. As palavras apareceram na tela em letras brancas, iluminadas para que todos vissem. No final do dia, a voz da promotora suavizou-se. A justiça não é vingança, ela disse ao júri. É o ato de dizer a verdade em voz alta, mesmo quando dói. Quando os argumentos finais terminaram, o juiz Mills inclinou-se para a frente. O júri deliberará. Horas se passaram. O sol desceu atrás das janelas do tribunal, projetando longas faixas de luz sobre o chão polido. Lillian as observava, respirando com dificuldade. Cada som, o ranger de um banco, o roçar de sapatos, parecia amplificado. Finalmente, o oficial de justiça retornou. O júri chegou a um veredito. A sala se encheu novamente. O pulso de Lillian retumbava em seus ouvidos. Grant olhava fixamente para a frente. Evelyn entrelaçava as mãos, murmurando para si mesma. O porta-voz do júri levantou-se. Nós, o júri, declaramos a acusada Evelyn Ross culpada de agressão agravada e conspiração. Um suspiro percorreu o público. Os olhos de Evelyn se arregalaram em surpresa. Seus lábios tremeram. O porta-voz continuou. Declaramos o acusado Grant Hayes culpado de todas as acusações, incluindo obstrução da justiça.
A sala explodiu. Câmeras piscaram. Repórteres correram para as saídas para enviar as manchetes. O juiz bateu o malhete uma vez. Ordem! Sua voz cortou o caos. Os ombros de Grant caíram. Evelyn começou a chorar. Os olhos de Lillian ardiam, mas ela não chorou. Seu pai pegou sua mão novamente. Acabou, ele sussurrou, mas em seu coração ela sabia que ainda não havia terminado. A justiça havia falado, mas a vida ainda esperava renascer. A voz do juiz voltou a impor calma. A sentença será proferida imediatamente. Ele olhou para os dois acusados. Sr. Hayes, 30 anos de prisão federal. Senhorita Ross, 25 anos. Ambos sem liberdade condicional. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Grant baixou a cabeça. Evelyn desabou em lágrimas. Lillian sentiu o ar preso. Alívio e tristeza colidiram dentro de seu peito, como uma tempestade sem nome. Quando o malhete bateu pela última vez, o som ecoou por todo o salão, agudo e definitivo. Lillian colocou a mão sobre a barriga, sentindo o mais leve movimento. O bebê ainda estava ali, ainda lutando. Lá fora, a luz do sol atravessou as janelas do tribunal, inundando a sala de ouro. O céu sobre o Rio de Janeiro estava cinzento e pesado quando a sentença foi lida. Mas, ao cair da noite, as nuvens se dissiparam. Fora do tribunal, a multidão se dispersava lentamente, deixando para trás um silêncio que parecia sagrado e estranho. Dentro, o eco do malhete ainda ressoava na mente de Lillian Hayes. 30 anos para Grant, 25 para Evelyn. As palavras soaram irreais quando o juiz as proferiu, como uma linha do enredo de outra pessoa. Mas agora, enquanto ela saía para o ar fresco, elas pareciam reais. O barulho, o medo, o peso. Tudo começava a se desvanecer. Seu pai caminhava ao seu lado, em silêncio. Os repórteres gritavam seu nome, mas ela não respondeu. Ela apenas continuou andando até que os degraus do tribunal cederam lugar à rua. As luzes da cidade brilhavam nas poças que a chuva da tarde havia deixado. Pela primeira vez em meses, o reflexo que a encarava de volta não parecia quebrado. Quando eles chegaram ao carro, seu corpo tremia de exaustão. Ela se apoiou na porta por um instante, fechando os olhos. Acabou? Ela sussurrou. Jonathan Hayes abriu a porta para ela. Quase. Ela assentiu fracamente e entrou. O carro avançou pela cidade em um ritmo lento e constante. Em cada esquina, havia lembranças de algo que ela havia perdido. Mas naquela noite, elas não doíam mais. Eram apenas lugares dos quais ela havia sobrevivido. Ao passar em frente ao hospital, ela olhou para cima. As luzes da ala de maternidade brilhavam suavemente. Ela pensou no batimento que havia escutado através das máquinas, o ritmo frágil que a manteve ancorada durante cada julgamento e cada manchete. Aquele mesmo batimento palpitava fracamente sob sua mão agora. Ele a lembrava de que nem mesmo a justiça poderia deter a vida que esperava para nascer. Horas depois, ela estava em casa, ou pelo menos no que restava dela. A cobertura que ela havia compartilhado com Grant estava vazia. Os advogados a haviam confiscado como parte da investigação. Seu pai se recusou a deixá-la voltar para lá. Em vez disso, ele encontrou uma casa tranquila no Leblon, onde o ar cheirava a chuva e a café da loja ao lado. A doutora Emily Carter a havia ajudado na mudança. Ela encheu a geladeira, estocou os armários e deixou um bilhete no balcão que dizia simplesmente: "Agora você está segura." Naquela noite, o silêncio era esmagador. A cidade murmurava além das paredes, distante, mas reconfortante. Lillian estava sentada no sofá, com as mãos sobre a barriga, seu corpo pesado pela proximidade do parto.
Seu pai dormia na poltrona em frente a ela, a cabeça ligeiramente inclinada, o cansaço antigo de sua postura suavizado pela paz. Então, a dor começou. Veio como uma onda repentina, aguda, implacável, certeira. Ela ofegou, agarrando-se ao apoio de braço. Por um momento, quis se convencer de que era apenas outro desconforto, outro alarme falso. Mas a próxima contração foi mais forte. Sua respiração falhou. Pai, ela chamou em voz baixa. Ele se levantou no mesmo instante, seus reflexos antigos retornando. Lilian? Chegou a hora, ela disse entre dentes. Ele já estava de pé, pegando seu casaco. Vou buscar o carro. Fique quieta. Em poucos minutos, eles estavam novamente nas mesmas ruas que os haviam levado ao hospital antes. Mas aquela noite era diferente. Não havia câmeras, nem sirenes, nem luzes piscantes. Apenas o ritmo constante dos pneus no pavimento molhado e sua respiração curta contando entre as contrações. No hospital Albert Einstein, as enfermeiras os esperavam na entrada. Elas já estavam a postos. A doutora Carter chegou em minutos, serena como sempre, sua presença preenchendo a sala com uma autoridade tranquila. Estamos prontas, ela disse. Vamos trazer este bebê ao mundo. Lilian apertou a mão do pai, enquanto a dor se intensificava. O suor cobria sua testa. As contrações eram mais próximas, cada uma a empurrando para algo além do medo. A voz da doutora era constante. Quase lá. Só mais uma. Lá fora, a chuva voltou a cair, leve e fresca. A cidade parecia prender a respiração. Lilian gritou uma vez e depois se calou. O som que se seguiu foi pequeno e frágil, mas preencheu a sala inteira. Um choro, fraco, incerto, vivo. A doutora Carter sorriu por baixo da máscara. É uma menina. A enfermeira envolveu a recém-nascida com cuidado e a entregou a Lilian. O pequeno corpo estava quente e trêmulo, seu rosto enrugado pela confusão deste novo mundo. As lágrimas escorreram pelas bochechas de Lilian enquanto ela beijava a testa do bebê. Grace, ela sussurrou. Seu nome é Grace. Seu pai ficou de pé ao lado dela, imóvel no início. Então, ele desabou na cadeira. Suas mãos tremeram quando ele estendeu os dedos para tocar os minúsculos da neta. Ela é perfeita, disse ele em voz baixa. Lilian olhou para ele através das lágrimas. Ela é a razão pela qual eu vivi. Ele sorriu fracamente. Não, você viveu para que ela nascesse. Por um tempo, ninguém falou. A tempestade lá fora diminuiu para uma garoa constante. As máquinas ao redor zumbiam suavemente, registrando a nova vida em linhas e números delicados. Lilian sentiu o peso do coração do bebê contra o seu peito. Era firme e forte. A doutora Carter verificou os monitores pela última vez antes de sair. Ambas estão saudáveis, ela disse. Descansem, vocês merecem. Depois que ela saiu, o quarto ficou em uma penumbra quente. Jonathan permaneceu perto da janela, olhando para a cidade. Sabe, ele disse em voz baixa, quando sua mãe morreu, eu pensei que nunca mais acreditaria em milagres. Mas isso, sua voz falhou levemente. Isso prova que eu estava errado. Lilian sorriu, embalando o bebê suavemente. Os milagres não chegam quando esperamos por eles. Eles chegam quando finalmente paramos de fugir. Seu pai se virou da janela, o rosto terno. E às vezes chegam quando a justiça termina o seu trabalho. O bebê se mexeu, soltando um pequeno gemido. Lilian a acalmou, sussurrando. Você está segura agora. Você está segura. Lá fora, a chuva começou a se dissipar. Um brilho fraco apareceu no horizonte, uma promessa de amanhecer. Pela primeira vez em muito tempo, Lilian deixou os ombros caírem.
Ela não pensava mais em julgamentos ou manchetes, apenas no calor em seus braços, no batimento cardíaco contra sua pele e na tranquila certeza de que o pior havia ficado para trás. Ela olhou para o pai, que havia adormecido novamente na poltrona, a cabeça apoiada na parede, com um leve sorriso no rosto. Ela sussurrou: "Nós conseguimos." A respiração do bebê se harmonizou com a dela. O som preencheu o pequeno quarto, terno e eterno. Lilian fechou os olhos e escutou, deixando o peso de cada batalha se dissolver em paz. O mundo lá fora continuava girando, ainda imperfeito, mas ali, naquele espaço silencioso, tudo finalmente havia encontrado seu equilíbrio. O relógio na parede deu um tique, depois outro, e a cidade avançou suavemente em direção ao amanhecer. A luz da manhã derramava-se pelas altas janelas do café, pintando as paredes em tons de ouro e creme. O letreiro do lado de fora dizia: Grace Light Café, café luz e graça, escrito em letras brancas simples que brilhavam suavemente sobre o vidro. Um pequeno sino tilintou quando os primeiros clientes entraram. O aroma de grãos recém-torrados e pão fresco enchia o ar, misturando-se ao murmúrio tranquilo das conversas. Lilian Hayes estava atrás do balcão, limpando uma xícara com movimentos calmos e deliberados. Seu vestido amarelo claro, agora um símbolo mais do que uma lembrança, movia-se suavemente enquanto ela caminhava. 1 ano havia se passado desde o julgamento. 1 ano desde que o barulho das manchetes e dos tribunais se desvaneceu no silêncio. O mundo havia seguido em frente, mas para Lilian, a paz havia sido algo que ela teve que aprender. O café era a sua resposta a esse silêncio. Não era um negócio criado para o lucro. Era um refúgio. Cada mulher que trabalhava ali tinha uma história como a dela. Histórias de medo, de sobrevivência, de recomeçar. Elas não falavam muito sobre o passado. Não era necessário. O cheiro do café e o som das risadas faziam a cura por elas. Grace, que estava quase andando, dava pequenos passos entre as mesas com uma colher de pau na mão. Suas gargalhadas ecoavam enquanto ela ria. O som da risada dela percorria o ambiente como música. Os clientes se viravam e sorriam, alguns a reconhecendo das notícias que uma vez haviam comovido o país. Ela era a criança nascida após a justiça, o pequeno batimento cardíaco que se recusou a parar. Lilian se inclinou e pegou a filha nos braços. "Você deveria estar cochilando, pequena bagunceira." Ela sussurrou, beijando sua testa. Grace riu novamente e esticou a mão para o colar de sua mãe, o mesmo que ela havia usado na noite do gala. Lilian o guardava, não como um lembrete da dor, mas como prova de resiliência. Uma voz suave chamou da porta. Acabou o creme de leite de novo. Era Martha Green, carregando uma caixa de suprimentos. Ela parecia mais forte atualmente, o cansaço em seu rosto substituído por uma serenidade firme. Ela se tornou a amiga mais próxima de Lilian, ajudando a gerenciar o café desde o primeiro dia em que abriu. "Eu vou pedir mais esta tarde", disse Lilian. Martha sorriu. "Eu já pedi. Você me ensinou a planejar com antecedência." As duas riram, um som de conforto mais do que de alívio. Por meses, elas haviam trabalhado lado a lado, construindo algo terno a partir das ruínas da crueldade. Cada mesa, cada cadeira, cada xícara havia sido escolhida com cuidado. Mas uma cadeira, colocada perto da janela da frente, tinha mais significado do que todas as outras. Era uma velha cadeira de madeira, reparada e polida, até que os veios brilhavam como mel. Uma pequena placa de bronze no encosto dizia: "Ninguém tem o direito de quebrar uma mãe." Era a mesma cadeira que havia caído naquela noite, a mesma que havia iniciado tudo. Às vezes, quando o café estava em silêncio, as pessoas se sentavam ali apenas para pensar.
Ninguém falava quando faziam isso. Não se tratava mais de tragédia. Tratava-se de resiliência. Lillian colocou Grace em seu quadril e caminhou até a cadeira. A luz do sol tocava a madeira, fazendo-a brilhar. Ela passou os dedos sobre a placa, lembrando-se do som do seu próprio coração naquele salão de baile, a maneira como a luz ficou vermelha sobre o seu vestido. Mas a imagem não a assombrava mais. Era apenas parte da história que a havia trazido até ali. O sino da porta tocou novamente. Uma nova cliente entrou, uma mulher de 40 e poucos anos, com olhos cansados e passos hesitantes. Ela olhou em volta como se não tivesse certeza se pertencia àquele lugar. "Bem-vinda", disse Lillian suavemente. "Por favor, sente-se." A mulher hesitou. Então apontou para a cadeira de madeira. "Posso me sentar ali?" "Claro", respondeu Lillian. A mulher se sentou, as mãos tremendo ao redor da xícara que Marta colocou na frente dela. "Eu li sobre a senhora", disse ela depois de um tempo. "Sobre o que aconteceu, sobre como a senhora os perdoou." Lillian sorriu levemente. Perdoar não é esquecer. É decidir que a dor não lhe pertence mais. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Lillian assentiu em silêncio. Do outro lado do salão, Jonathan Hayes entrou silenciosamente. Ele havia envelhecido um pouco mais, o cabelo mais branco, os passos mais lentos, mas sua presença ainda era firme. Ele cumprimentou a equipe com um sorriso gentil antes de se sentar perto da janela. Grace escapou dos braços da mãe e correu até ele. "Vovô!" Ele a pegou facilmente, rindo enquanto ela subia em seu colo. "A cada dia você corre mais rápido." Lillian se aproximou da mesa com 2 xícaras de café. "Preto, sem açúcar", ela disse, colocando uma na mesa. "Você ainda se lembra?" Ele respondeu com um sorriso. "Eu tento." Eles ficaram em silêncio por um tempo, observando Grace empilhar pacotes de açúcar em uma pequena torre. A luz da tarde filtrava-se pela janela, capturando a poeira em um movimento dourado e suave. "Ela se parece com você", disse Jonathan em voz baixa. Lillian sorriu. "Espero que ela tenha a sua força." Ele balançou a cabeça. "Não, ela tem a sua. A coragem que você encontrou aqui dentro." Eles beberam o café lentamente, o silêncio entre eles quente e cheio. Lá fora, a rua estava cheia de vida, mas dentro do café, tudo parecia suspenso em calma. Depois de um tempo, Jonathan se levantou. "Eu tenho que ir ao tribunal. Velhos hábitos são difíceis de largar. Me pediram para dar uma palestra sobre lei moral." Lillian riu suavemente. "Você vai falar sobre justiça novamente?" Ele se inclinou e beijou sua testa. "Eu vou falar sobre misericórdia." Quando ele saiu, a porta se fechou suavemente atrás dele. Lillian o viu desaparecer no fluxo da cidade, com o coração cheio. Ela se virou para Grace, que havia voltado para sua torre de açúcar. O sino acima da porta tocou novamente, e a luz do sol varreu o ambiente. Lillian olhou para a parede atrás do balcão, onde pendia uma fotografia, uma imagem do dia da inauguração do café. Nela, ela estava ao lado de Martha, da Dra. Carter e de seu pai, segurando Grace em seus braços. Abaixo, lia-se, da escuridão à luz. Ela passou os dedos pela moldura, depois olhou ao redor do café. Todas as mesas estavam ocupadas agora. As pessoas riam. O cheiro de canela e café enchia o ar. O mundo, pelo menos ali, parecia certo. Grace puxou sua saia. "Mamãe, colo!" Lillian a levantou, aconchegando a menina em seu ombro. As mãozinhas da criança tocaram as bochechas de sua mãe. "Você está em casa agora", sussurrou Lillian. Lá fora, o sol se punha, projetando longas linhas douradas sobre a rua. A cadeira reparada perto da janela brilhou mais uma vez,
antes que a luz se desvanecesse. Lilian olhou para ela e sorriu, os olhos cheios de uma paz tranquila. Pela primeira vez, a história não era sobre o que havia sido quebrado. Era sobre o que havia sido reconstruído. A porta do café se fechou suavemente e o som das risadas se misturou ao murmúrio do anoitecer. Em algum lugar da cidade, os sinos da igreja começaram a tocar novamente, no mesmo ritmo de um coração que nunca parou de bater. Se você gostou desta história de superação e justiça, faça parte da nossa comunidade. Aperte o botão de inscrever-se aqui no canal para não perder o próximo capítulo. Deixe o seu gostei para nos ajudar a alcançar mais pessoas e comente aqui embaixo a sua opinião. Qual foi o momento de maior superação para Lilian? Diga para a gente qual o seu nome, de onde você está assistindo e a que horas. A sua participação nos motiva a continuar. Gostaria que eu continuasse a história a partir do fim no café, ou prefere que eu o ajude com outra tarefa? Agitation. As you say. My venom flows. I've got no mana. Yes. Are you okay? Violet Vance. Impaled. Oh my Middle gosh. tower is under siege. A touch of venom. Well wanted. Ruination. Sweet my venom. Whisper Oh! Your middle tower is under attack. Look at. Wow. Wow. Vanish. No, I want this first. Yes. with vim. Your Hello? middle tower is under siege. Your middle tower has fallen. Going. Attack. Yes. Empty Oh my gosh. venom. DD. Hi, Alex. Are you okay? Double kill. Are you okay? If I mute him, can I not hear those? Because that's just annoying. We lost the first game hard. Venom and vengeance. A toxic combination. Hard as fuck. As you say. But this one seems to be going better other than Quap. Agitation. Quick as venom. Violet Van. My venom glands engorge. Going. As you say. A tithe to the impurities.
Yeah. The enemy's middle tower has been denied. Interesting strategy. Oh my god. Dominating. Double kill. Strong. What is this? What's he building? The fuck is this? Mega kill. Triple homicide. Okay, space for From beast. the brink. Your top tower is I didn't read what they changed with her. Quick as venom. It's not time yet. Yeah. Why is he so fast? A touch of venom. Ward them off. Agitation. With vim and venom. A plague on our foes. the enemy's bottom tower has fallen. I'm under attack. Watch this spot. Unstoppable. Dire has fortified its structures. With vim and venom. Flash, Tucky's Wraith King. Aye. Monster Hunter, beat, ho, beat, bo, any rap nigga, get free. Atlas! Down, like Amber Lambs, tell him free, bro. Nail a nigga to the cross, he walk around like cheese. Hello, how are you? Quick This is as second venom. game of the night. It was going good early. We were bullying off lane. As you say. Pop is very strong. Our enemies. Were you playing any? I saw when I joined in, you were doing like pathing, Yes. map setting. Okay, okay. I was like, what the hell's happening here? Well warded. Impaled. Yes. I'm so tired. What time is it for you? A touch of venom. Agitation. Your bottom tower is under siege. Going. Going. Yes. Your bottom Shameful tower is and under fixed. attack. I hope Plague that's part our of your plan. enemies. Quick as venom. My venom flows. How does Venom feel? Pretty good. This game's just hard because of Quap. Yes. Agitation. Watch this spot. Oh my gosh.
Yes, sir. Yes, sir. Oh, Yes, okay. sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Vanish. We're out of there. Oh my god, I'm not out of there. Oh yeah, I am. She dies? Vim and venom. Yes, she does. Increased potency. Ah! Ah! I'm under attack. Quick as venom. Murder spree. Give me that. Have I tainted the well of our distance? Wait, any debuff you apply as Venom can spread? A touch of venom. I haven't gotten any. I haven't gotten any debuffs.